como é que eu faço para provar para você que a Terra é redonda usando argumentos matemáticos? Pensa primeiro uma coisa. Eu quero provar para você que a Terra é redonda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma informação que nós já temos, que são dados experimentais sobre as marés, e a gente sabe que existem 2 marés altas por dia e 2 marés baixas, beleza? Eu já sei dessa informação. Todo mundo que trabalha nessa área consegue ter noção, você consegue ver nos noticiários que existe isso, 2 marés altas e 2 marés baixas. Beleza. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer aqui um modelo matemático considerando que a Terra é redonda. E aí eu vou desenvolver a matemática e a física desse processo e no final eu vou chegar nesse resultado de 2 marés altas e 2 marés baixas. Se eu chegar nesse resultado, significa que o meu modelo da Terra redonda, usando os argumentos matemáticos, chegou no resultado da vida real. Ou seja, o meu modelo está correto usando a Terra como sendo esférica. Então, vamos seguir essas ideias aqui. Primeira coisa que eu vou fazer com você é isso aqui. Eu vou olhar aqui um pouco para baixo, só para pegar as minhas colas que eu fiz aqui como professor. Nós vamos considerar a Terra e a Lua como sendo esferas, beleza? A gente vai considerar esferas perfeitas, apesar da gente saber que elas não são perfeitas, mas os resultados serão aproximados, beleza? E eu vou chamar aqui a massa da Terra de mt. Então, tudo que aparecer aqui que tem mt vai ser a massa da Terra. E tudo que aparecer para você como sendo ml vai ser a massa da Lua, beleza? Essa é a primeira consideração que a gente tem que fazer. A segunda que eu fiz aqui é que a distância entre os centros da Terra e da Lua eu chamei como sendo D maiúsculo. D é a distância do centro da Terra até o centro da Lua. Existem dados experimentais que mostram que o D, ou seja, essa distância entre centro e centro, é de aproximadamente 60 vezes o raio da Terra. Então, RT é raio da Terra, tá? E essa distância aqui, D, é a distância do centro da Lua até o centro da Terra. A gente tem esse dado aqui que a gente vai jogar no final para você ter uma ideia. Então, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Se eu tenho aqui, vamos fazer um desenho aqui. Eu tenho aqui a Lua, tá? Então, eu coloquei aqui como sendo ml, a massa da Lua. E aqui eu vou desenhar bem toscamente, que eu não sei fazer esses desenhos tão perfeitos assim. Minha função como professor falha quando eu tenho que fazer desenho. E aí eu considero aqui a Terra como sendo mt, beleza? A massa da Terra. Beleza, o que a gente tem aqui? Lembra que eu falei que a Lua tem aqui um centro, a Terra tem um centro, e aqui eu tenho a distância entre o centro da Lua e o centro da Terra, que eu chamei aqui de D. Beleza? O que é o efeito de maré? A gente vê isso muito na maré do oceano, né? Mas a maré é, na verdade, uma força gravitacional. Então, imagina que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui uma massa M, chamar ela aqui de M minúsculo, tá? Essa massinha vai ficar ali em algum ponto da Terra. E eu quero saber qual é a força que é gerada nessa massinha M pela gravidade da Lua e da Terra. Como que acontece essa interação? Isso aqui é o que a gente chama de força de maré. Então vamos montar aqui um esquema matemático para explicar isso aqui para você. Veja que eu estou considerando como a Terra sendo redonda e a Lua sendo redonda, beleza? Então eu vou fazer aqui umas outras considerações. Ó. A distância aqui do centro da Lua até a massinha M, eu chamei aqui como sendo R maiúsculo. Eu coloco aqui o sinal de vetor em cima para mostrar que é um vetor. Aqui no D, eu também coloquei um vetor. Beleza. E aí eu considerei aqui, olha só, a distância do centro da Terra até a massinha M como sendo R minúsculo, que é a distância do raio da Terra, beleza? Então aqui está o centro da Terra, o centro da Lua, beleza. Só que o que acontece? Para nós aplicarmos as leis de Newton, a gente não pode aplicar na Lua e nem na Terra porque não é um referencial inercial. Então a gente tem que escolher um outro referencial fora desse sistema para poder aplicar as leis de Newton, porque as leis de Newton só funcionam em referenciais inerciais. Então eu peguei aqui e fiz aqui um esquema de um referencial inercial aleatório que fica fora de todo esse sistema aqui, tá? Então eu fiz aqui, aqui e aqui. E aqui eu considerei como sendo Z', aqui como sendo Y' e aqui como sendo X'. E tudo que a gente vai fazer é tratar a partir desse referencial aqui agora. Então veja que são várias considerações no início aqui que a gente faz. Então eu considerei aqui como essa distância daqui até a massinha como sendo R minúsculo M vetor linha.
E aqui eu considerei essa distância como sendo RT, né, que é da Terra, a distância até a Terra, centro da Terra, que era até M, também linha. Beleza? Agora nós vamos fazer aqui as análises de força que essa massa M está sentindo devido à Terra, devido à Lua e etc. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer essa medida aqui para essa tal massa M, tá? Vamos ver como que isso interage ali na força de maré. Vamos lá. Então, essa massa M, que forças ela está sentindo? Então, a gente faz lá a segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração, só que quando você estuda física num nível mais avançado, você escreve como sendo a aceleração, como sendo a segunda derivada, ou seja, a gente representa por R 2 pontos da massinha M. Isso aqui tudo é igual a... Aí você vê lá aquela lei da gravitação universal de Newton. O que essa massinha M está sentindo? Ela está sentindo aqui, ó, uma força em direção ao centro da Terra, que eu vou chamar de, sei lá, de FT, tá? Força da Terra, e ela sente também uma atração gravitacional da Lua, ó, que fica nessa direção aqui, em direção ao centro da Lua, que eu posso chamar aqui de FL. Então veja que eu tenho duas forças agindo sobre essa massinha M. Se eu fizer a consideração lá da lei da gravitação universal de Newton, vai ficar mais ou menos assim, ó. Lembra lá que tem um menos G, que é a constante gravitacional, Mzinho, que é a massa que eu estou escolhendo aqui, certo? E aí tem o quê? Vamos fazer primeiro para a massa da Terra. Então, Mzinho, massa da Terra, tudo isso dividido pela distância entre os dois ao quadrado, né? Que nesse caso aqui, na verdade, é R ao quadrado, que é esse R aqui, né? A distância do centro da Terra, porque eu estou considerando a Terra aqui. Beleza, isso aqui é tudo com um versor que eu coloco, né? Só para não confundir, na direção do centro da Terra. E aí você tem lá de volta o menos, né? Agora a outra força, ó, a força que a Lua exerce. Como que vai ser essa força que a Lua exerce? Você aplica a mesma coisa, vai ser G, agora a massinha de volta, agora a massa da Lua, né? ml, dividido pela distância aqui da Lua até essa massa M. Que é o quê? Que nesse caso aqui, ó, é essa distância aqui, o R maiúsculo. Então aqui vai ser o R maiúsculo ao quadrado. Tudo isso na direção da Lua, né? Então, R. Beleza? Então essas são as forças que a massa M pequenininha sofre. Beleza? Tá, e agora qual é a força que a Terra sente? Vamos lá. Terra. Vamos lá. A força que a Terra sente, a gente vai fazer a mesma ideia. Então, você vai ter lá a massa da Terra, né, maiúsculo. Aí você vai ter o raio da Terra, a derivada segunda dele. E aí você vai ter as forças também, que é a massa da Terra com a Lua, né? Porque aqui, qual é a força que a Terra sente, ó? A Lua puxa ela e também essa massinha M interage com a Terra. Então vão ter duas forças também. A Terra vai sentir a Lua puxando ela e vai sentir essa massa M pequenininha ali também puxando ela. Então também serão duas forças que a gente vai representar aqui. Vamos lá? Pegando aqui no meu papel, vai ser, vamos lá, menos G. Aí eu coloquei aqui a massa da Terra, massa da Lua. Tudo isso dividido pela distância entre a Terra e a Lua ao quadrado. Qual que é a distância entre a Terra e a Lua aqui que a gente representou? Ó? É essa distância aqui, o D. Beleza? Então vai ser o nosso D maiúsculo ao quadrado. Isso aqui vem tudo da lei da gravitação universal do Newton, né? Isso aqui, só para não esquecer o vetor, fica na direção da Lua. Aí eu tenho o quê? Eu tenho agora a força da massinha aqui, ó. Dessa massinha, certo? Então vai ficar como? Vai ficar 1 menos, só que como essa massinha está na superfície da Terra, então aqui vai ficar 1 mais. E aí você tem o quê? G novamente, massa da Terra, a massinha M, agora dividido pela distância entre a massinha e o centro da Terra, que é o raio da Terra ao quadrado, tudo isso na direção do raio da Terra, beleza?
Então, basicamente é isso. Por que aqui apareceu um sinal de mais? É porque, na verdade, você tem a massa, a força aqui agindo nela, está nessa direção aqui, né? Então, você tem um sinal negativo. Daí, negativo com negativo fica positivo no final das contas. Por isso que aqui apareceu um sinal positivo. Beleza, então. Temos a massa... Aqui é o nosso cronograma de... Cronograma não, né? O diagrama de forças, na verdade. Mas olha só que coisa interessante que eu posso fazer aqui. Você concorda comigo que essa massinha M aqui, ó, quando comparado com a massa da Terra, ela é muito menor? Ela é muito menor, né? Então eu posso escrever assim, ó, que a massa M, você escreve assim na matemática, né? Muito menor do que a massa da Terra e do que também a massa da Lua. Então, quando você pega a massa da Lua, a massa da Terra e compara com essa massa M, é quase desprezível a massa M. Então, a gente pode ignorar ela em todos esses termos aqui, ó. Todos os termos que tem esse Mzinho a gente pode ignorar, porque é um valor muito pequeno, né? Beleza, o que mais que eu considerei aqui? Então, como a massa da Terra aqui e esse M desaparece, então beleza. Consideramos isso e agora nós temos que fazer aqui uma soma de vetores, que é o seguinte. Essa posição em que a massa M aqui estava, ela pode ser representada de uma outra forma pelos vetores, que é a seguinte, ó. Essa posição da massa M, você tinha um vetor para cá, um vetor para cá e um vetor para cá, fazendo ali aquela conta. Então aqui você tem o raio da Terra, né? Lembrando que a massinha M estava aqui, né? Só para você representar. E aí, usando lá aquele sistema que a gente colocou fora da Terra, lembra que eu fiz lá? Você tinha o R'(M), aqui você tinha o R'(T), que é exatamente isso aqui tudo, ó, que eu estou fazendo, eu só estou escrevendo novamente. Agora a gente vai tentar representar tudo isso em relação a esse eixo de coordenadas ali, que ele vai ser inercial, e aí a gente pode usar as leis de Newton. Agora vamos fazer uma soma de vetores aqui, ó. Eu posso pegar aqui então que R'(M), eu não vou fazer o vetor, tá? Vamos fazer só o linha. R'(M) vai ser igual a RT', tá? Mais o R'zinho linha. Aí eu posso isolar aquele R'zinho linha ali, o R', como sendo RM, M não, né? M maiúsculo. RM menos RT. Eu posso fazer isso, né? Eu só passei aqui, esse aqui para lá, subtraindo, né? Então ficou menos. Beleza. Só que o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode derivar isso aqui duas vezes e multiplicar por M. Olha o que vai acontecer se eu derivar isso aqui duas vezes. Vamos lá. Vamos subir aqui. Eu vou ficar como? Eu vou ficar com R, dois pontos, linha, igual a RM, dois pontos, linha, menos RT, dois pontos, linha. E se eu multiplicar tudo isso aqui por M minúsculo, não vai interferir na conta, né? Vai ficar um M aqui na frente de todo mundo. Agora compara esses termos que eu tenho aqui, ó, RM, RT, com esses aqui, ó. Ó, eu tenho exatamente isso aqui e exatamente isso aqui. Então eu vou pegar todo esse troço e vou substituir aqui nessa expressão, nesses dois termos, porque é a mesma coisa. No final das contas, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, ó, Mzinho, olha que bonito que vai ficar. R, dois pontos, linha, igual. Agora, cuidado que eu vou escrever todos os termos aqui e já vou juntar eles, né? Menos G, juntando e substituindo, Mzinho, massa da Terra, tudo isso dividido pelo raio da Terra ao quadrado, na direção do centro da Terra. Agora eu vou juntar, ó, menos G, Mzinho. Agora sim, ó, massa da Lua, que multiplica o quê? Na direção da Lua, sobre Rzão ao quadrado, menos o versor ED, sobre
D ao quadrado. Beleza? Beleza até então, né? Mas olha que interessante o que aparece aqui. Essa é a fórmula que Newton chegou, que você vê a genialidade do cara. Porque olha só, o que é isso aqui? Essa primeira parte. Isso aqui nada mais é do que a força peso, ou seja, a força gravitacional que a massa m, pequenininha, está sentindo devido à Terra. Beleza? Qual que é essa segunda aqui? Essa segunda parte aqui nada mais é do que a interação gravitacional entre a Terra e a massinha ali. Então, também é uma força, de certa forma, peso. Certo? Agora vem o segredo. Essa última parte toda aqui é o que a gente chama de força de maré. E é essa última parte que a gente vai analisar aqui, para poder mostrar que existem duas marés altas e duas marés baixas. Então, ó, isso tudo aqui, essa parte toda aqui do final, é chamado de força de maré, que é exatamente isso que a gente vai analisar aqui na nossa próxima página. Então, eu vou escrever aqui de volta, ó. Vou transcrever só para você não se perder. A força de maré nada mais é do que menos o Gzão Mzinho. Eu acabei de fazer ali, tá? Eu só estou reescrevendo, não estou mudando nada. E aí você tem aqui, na direção R, isso, R, sobre Rzão ao quadrado, menos aqui o versor na direção D, D ao quadrado. E isso tudo é a força da maré. O que nós vamos fazer aqui? Agora nós vamos analisar 4 pontos na superfície da Terra. Então, eu fiz aqui o desenho da Lua? Fiz aqui o desenho da Lua de volta. Então, ó, aqui você tem a Lua, chamei aqui de ML. Agora veja o que acontece com a maré em 4 pontos da superfície da Terra. Denis, por que você pegou 4? Eu poderia pegar qualquer um, tá? Mas eu peguei os 4 mais importantes. Vamos fazer aqui um eixo, para você não se perder. Aqui, aqui. E nós vamos analisar esse ponto aqui, ó, que está bem alinhado com a Lua, esse outro ponto aqui e esse outro ponto aqui. Se bem que essa Lua que eu fiz aqui não está bem alinhada, né? Então eu vou fazer ela de volta. Então vai ser mais ou menos aqui. Imagine que a Lua está alinhada ali. Então vamos lá. ML. Esses 4 pontos aqui. Eu chamei esse ponto aqui, ó, de A. Por que você chamou de A? Porque eu quis. Porque a aula é minha, eu faço o que eu quiser aqui. A, B, C e aqui o ponto D. Beleza até então? Beleza. O que vai acontecer aqui? Nos pontos A e no ponto B, olha só o que acontece. Só existe componente X. Por quê? Porque isso aqui está totalmente alinhado aqui com a Lua. Ou seja, só existe componente nessa direção aqui. Não existe componente para cima, porque isso tudo aqui está totalmente alinhado com a Lua, nessa direção aqui, né? Então, o que vai acontecer aqui? Se só tem componente X, vai acontecer uma coisa que você tem aqui um versor aqui ER para cá e você também tem um versor aqui ER para cá. Beleza até então? Beleza. Então, nesses pontos A e B, você só tem componente X, então você tem isso. Beleza. Então, como é que fica nesses pontos ali a tal força de maré? Então, vamos fazer aqui, ó, a força de maré, que seria a força tide, né? Eles chamam de T, de tide, de maré, que só tem na direção X naqueles pontos ali, porque está alinhado com a Lua. Vamos reescrever, ó. Então vai ser menos G, ml, né? Massa da Lua, que multiplica, então, 1 sobre R ao quadrado menos 1 sobre D ao quadrado. Isso tudo que a gente está fazendo aqui nos pontos A e B, né? Beleza, agora nós temos que analisar 2 coisas. Olha só que interessante. Se esse Rzão aqui, ó, para esse ponto A, né? Para o ponto A, o que acontece? Eu tenho o Rzão comparado com o D. Ó, cadê o Rzão? O Rzão tá aqui. Comparado com o D, nesse ponto aqui, ó, o Rzão ele é menor do que o D, né? O D é maior.
Se o D é maior, o que vai acontecer aqui nesse parênteses aqui? Bom, se eu tenho o Rzão menor do que o D maiúsculo, então esse parênteses todo aqui, ele é positivo. E se ele é positivo, a componente vai apontar na direção da Lua. Então, nesse ponto aqui, ó, da Terra, você tem uma força que aponta na direção da Lua. Então, a força de maré nesse ponto aqui vai em direção à Lua. Se você tiver do outro lado do planeta aqui no B, o que vai acontecer? Vai acontecer que o R vai ser maior do que o D. Se o R, ó, nesse ponto aqui, vamos voltar lá. Nesse ponto aqui, ó, o Rzão ele é maior do que o D, né? Porque ele vem até esse ponto aqui. Se o Rzão é maior do que o D, o que vai acontecer ali dentro do teu parênteses? Ó, quando você compara esse parênteses aqui, se o Rzão é maior do que o D, você vai ter então um parênteses negativo. Se você tem um parênteses negativo, ó, negativo, com esse negativo, vai dar o quê? Vai dar positivo. Se dá positivo, então a força aponta para esse lado. Olha que interessante. A força da Lua, de maré, quando você tem a junção de todas as equações, tem um lado que aponta na direção da Lua e do outro lado da Terra aponta na direção contrária da Lua, aponta para fora. Entendeu? Beleza, Denis, você falou desses dois pontos ali. E esse ponto C e esse ponto D? Nesses pontos C e nesses pontos D, a componente horizontal ela é quase nula. Essa componente horizontal aqui, ó, ela é quase nula, então eu posso desconsiderar essa componente. Se eu desconsiderar essa componente e fizer as minhas contas ali, eu tenho, na verdade, que a força de maré nesse ponto aponta para o centro da Terra, aqui, e aqui aponta para o centro da Terra. Agora imagina comigo essas forças aqui, ó. Vamos fazer uma conjunção aqui das forças. Num ponto da Terra, ó, vamos fazer aqui a Terra de volta. Nesse ponto da Terra, eu tenho uma força puxando para dentro, aqui eu tenho para fora e aqui eu tenho para fora. Imagina que a Terra está coberta por um monte de água, tá? Coberta por um monte de água. Se não tiver efeito de maré, os oceanos têm sempre a mesma profundidade praticamente, né? No mundo perfeito. Mas com a força de maré, o que vai acontecer com a água que cobre a Terra? Ó, a força aqui nessas partes está puxando para o centro, então aqui você espera que você tenha uma parte baixa, né? Aqui e aqui. Nesses outros pontos, está puxando. Então, na verdade, nesses outros pontos aqui, você espera que tenha isso aqui, ó, seja mais afastado. E aqui também seja mais afastado, ó. Então, basicamente é isso. A Terra está aqui no meio, os oceanos estão em volta, é claro que não cobrem completamente o planeta, mas estão em volta. E aí o que acontece? Se você estiver aqui em um ponto do planeta, ó, por exemplo aqui vai ser o que para você? Vai ser uma maré baixa. Só que conforme o dia vai passando, a Terra vai girando. E se a Terra vai girando, você vai girando junto. E o que acontece quando você chega nesse ponto aqui? Você está numa maré alta. Aí o dia continua passando, você continua girando e você chega nesse ponto aqui. Quando você chega nesse ponto, de volta, o oceano está baixinho, você está numa maré baixa. E aí você gira novamente, chega aqui e aqui você tem novamente uma maré alta. Quantas marés baixas você teve no dia? Uma, duas. Igual diz a realidade quando você faz os experimentos lá no oceano. E quantas marés altas você teve? Uma, duas. Ou seja, você teve duas marés altas e duas marés baixas. Que é exatamente o que condiz com a realidade, com os experimentos, com você observar, quando você vê nos noticiários, com quem vai pescar, que sabe que tem duas marés altas e duas marés baixas. Isso aqui é uma demonstração que Newton fez para mostrar como funcionava essa ideia das forças de maré. Tudo isso aqui é parte das leis de Newton e você chega nesses resultados interessantíssimos, interessantíssimos. Acesse aqui na descrição do vídeo, tem o link dos meus cursos. Curso de física para quem não gosta de física e o curso de matemática para quem não gosta de matemática. Eu não ensino essa matemática complexa lá não, tá? Isso aqui é só para quem vai para nível superior. Lá é matemática bem tranquila do ensino médio para você revisar, dar uma estudada aí
e etc, etc, etc. Espero que você tenha curtido o vídeo e tchau.